principalmente nessa época, cara. Eu falo que, cara, quando Deus tem um propósito pra nossa vida e a gente quer sair dele, cara, as coisas não vão dar certo. É igual o Jonas, cara. Jonas, ele não quer, ele foi pra um lado, o Senhor falou, amigão, não é lá, cara. Não adianta. Volta, faz o que você tem que fazer, que é o que eu quero pra sua vida. E, cara, eu tive uma ideia brilhante com meu cunhado. Falei, cara, eu tô desempregado, tô com um filho pequeno. Vambora, vamos comprar uns tênis aí que tem uma galera que tá vendendo, tá dando super certo. Vamos meter a cara pra gente fazer um dinheiro, porque eu tô desesperado, irmão. Ele falou, bora, é isso mesmo? Eu falei, é. Cara, estourei o meu cartão, estourei o cartão dele pra vir os lucros e não veio nada, irmão. Eu não vendi nenhum tênis, cara. Meu cunhado ficava maluco, cara. Maluco. Porque, cara, não é o que Deus quer da sua vida, sabe? Não adianta você querer dar o seu jeito, né? E ali, realmente, eu pensei em parar. Que eu falei, cara, não dá mais. Eu vou pra que time agora? Quanto tempo que eu tô fora? Fora do mercado. Então, assim, eu não via um horizonte, assim, uma porta que, cara, pode ser que dê certo. Não via. Então, realmente, ali foi Cara, eu falei, acho que minha carreira já não vai mais pra frente, né? Mas quando Deus tem um propósito pra sua vida, cara, ele abre portas aonde não tem parede. Isso de fato, é muito real. E eu fiquei praticamente, acho que 8 ou 9 meses parado em casa, sem porta nenhuma. E foi quando o Senhor abriu as portas para mim na Coreia. E eu fui achando que eu ia para um time de fato já, assim, certo. E vou para a Coreia. Eu chego lá, dá um problema lá no passaporte que eu tinha. E eu não consigo me inscrever. Volto pro Brasil de novo. Falo, caramba, cara, a hora que parece que as portas iam... Não foi. E fiquei até o final do ano. Então, assim, eu perdi praticamente 2014 inteiro. Sem clube. E aí, quando chega no final do ano, eu vou para um teste lá na Coreia. Chego lá, uma loucura, cara. Uma loucura, assim, porque tava 0, -1, -2, um frio absurdo. E eu cheguei para fazer teste, cara. Cheguei para fazer teste, era uma maneira que eles têm lá de final de ano, né? De avaliar alguns jogadores em final de contrato, jogadores que estão sem clube. E eles fazem tipo uma espécie meio que de peneirão mesmo. Que no Brasil a gente põe esse nome de peneirão. Dá os coletes, qual a posição que é você, vai lá e joga e vamos ver o que vai dar. E eu fui, cara, assim... Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, já era minha carreira, velho. Não tem como. Não tem como. Eu lembro que depois do primeiro teste, eu volto pro hotel muito frio mesmo, assim, que eu nem tava preparado pra isso, não tinha roupa pra isso. E eu começo a chorar ali, eu vou embora, ligo pra minha esposa, eu vou embora. E o pessoal, não, cara, já tá aí. Fica aí, cara, Deus tem planos pra sua vida, fica aí, joga aí e tal. E aí eu vou, faço mais um jogo lá. E aí eu volto pro Brasil, já assim, impossível dar certo. Não vai dar certo. E aí as portas se abrem pra mim na Coreia. O lugar que eu fui, que é o Daegu, me abriu as portas. Em 2015 eu chego na Coreia pra pré-temporada. E aí a minha carreira toma um rumo que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que eu pudesse novamente ter uma carreira profissional sólida, que foi aonde, a partir de 2015, né, que minha carreira mudou o rumo, assim, completamente. E aí você foi pro Daegu, que era um time grande lá na Coreia, né? Era considerado um time intermediário, cara. Vamos dizer que era um time intermediário, que estava na segunda divisão, né, e aí em 2015 a gente faz um campeonato, assim... Cara, lembra, dá até uma dor no coração, porque a gente não subiu para a primeira por causa de um gol de saldo. Então, assim, eu tive muita dificuldade em me adaptar na Coreia nos primeiros 6 meses. Muita dificuldade mesmo. Principalmente porque eu tava 9 meses praticamente parado. E você chegar na Coreia, cara, todo mundo, assim, acha que é um futebol fácil, mas é um dos futebol que tem, cara, lá na Ásia é o mais difícil que tem. Todo mundo fala que, cara, depois que você joga na Coreia, você joga em qualquer lugar. Porque é uma intensidade, é um volume de jogo, assim, que você fala, cara, meu Deus... Eu cheguei na Coreia com 81 quilos, assim, acima do meu peso ideal na época. Eu chego de férias com 73 quilos. Tipo, cheguei aqui, a pessoa falou, cara, você tá passando fome lá? Você tava... É a comida de lá? Eu falei, não, cara, é os treinamentos, os jogos, a intensidade. E aí depois eu renovo o contrato. Deus colocou a mão ali mesmo. Tinha muitas propostas, assim, de outros lugares. Mas Deus dá esse direcionamento, porque eu lembro que quando eu fui pro teste, eu ainda falei pra minha esposa, eu falei assim, a minha oração é pra que Deus só me dê um contrato de 1 ano pra gente ter uma estabilidade, cara, porque
A gente nunca teve. E você levou sua família junto pra Coreia? Ou... Depois, eu fui pra pré-temporada, depois da pré-temporada eles foram pra lá. E quando eu renovo, assim, cara, é até algo que realmente foi muito de Deus, porque eu tava brigando, que eu queria mais valores, contrato, e queria ir pra outro lugar, e tinha proposta chegando, e você acaba vislumbrando isso, né? Você acaba crescendo o olho, né? Literalmente, porque da necessidade que eu tinha pro salto que eu dei, eu só queria me estabilizar. Porque eu tinha, assim, o medo, né? Medo de ficar sem clube, medo de ficar novamente naquele abismo, né? Financeiramente falando. E no teste lá eu orei, Senhor, que se for da vontade do Senhor, que eu fique aqui nesse clube pelo menos 2 anos. E foi a renovação que eu tive, de 2 anos. Então, quando o presidente, ele coloca no papel ali na minha frente, seu contrato vai ser de 2 anos, o Espírito Santo falou, você orou por isso. E dali, então, foi algo que realmente o Senhor trouxe essa confirmação. E aí, em 2016, a gente tem o acesso com o Daegu, que foi também algo maravilhoso, assim, pra gente ali na nossa carreira, dos brasileiros que estavam ali, de tudo que envolvia o projeto do clube, né? E aí a minha carreira decolou na Coreia, assim, né? Depois, 2017, eu vou pro Jeonbuk, que é o maior time lá, campeão da primeira divisão. Então, assim, viver aquilo para quem chegou de teste, né? Desacreditado, né? Sem esperança, e depois de 2 temporadas na Coreia, você já tá no maior time, sendo campeão da primeira divisão, vindo de um acesso da segunda, que também foi uma conquista, assim, que eu coloco na balança e tem um peso de um campeonato, de um título, como teve o da primeira divisão. E aí foi algo, assim, que Deus foi abrindo as portas, né? Deus foi fazendo, Deus foi me colocando nos lugares ali para que realmente o nome dele fosse glorificado lá através da minha vida. E na Coreia também é tranquilo a questão de igreja? Tinha bastante? Tinha muito, cara. Tinha muito, mas eu não frequentava a igreja local, assim, coreana, né? Por conta do idioma mesmo, né? E na época também eu não falava muito pouco inglês. Então, assim, para ir num culto era muito difícil, né? Para você acompanhar um culto igual a gente vai aqui no Brasil. Então a gente fazia muito culto em casa, né? E foi lá que eu e minha esposa, a gente começou a ministrar as células, né, na nossa casa. A gente tinha reunião com o nosso pastor aqui toda semana, então a gente tinha o discipulado com ele também, tinha a célula, que realmente é algo que fortalecia muito a gente e os demais brasileiros. A gente foi criando um laço de amizade lá dentro da Coreia com os brasileiros, assim, muito forte, né? A gente tem isso até hoje, as amizades que a gente fez, a gente segue até hoje com os amigos ali, que realmente formou uma família, né? Pessoas que caminham com a gente até hoje. Então isso foi muito importante pra gente lá, porque são poucos os brasileiros que você tem acesso lá, né? Às vezes tem muitos brasileiros no país, mas às vezes de cidades distantes, então acaba que você não tem um relacionamento. Mas a gente conseguiu montar um grupo que buscava o Senhor, então isso fortaleceu muito a gente enquanto a gente esteve lá. E depois da Coreia você foi pra China? Pra China. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca, vai ter várias atualizações. Obrigado.